Falar para os irmãos em que Deus colocou esse propósito nesta noite no coração da sua serva, nossa irmã Mariquinha, que tanto deseja estar ceando, tomando a ceia do Senhor. Essa mulher de Deus que o Senhor Jesus alcançou e que está sendo trazida com as suas limitações, algumas dificuldades, em que na vida, muitas vezes, nós somos acometidos, mas com certeza esse é um exemplo de fé, é um exemplo de conhecimento do reino espiritual, daquilo que Deus tem para cada um de nós. É incrível, como Deus faz, como Deus trabalha. Eu queria ler um texto bíblico com a igreja, queria que você abrisse aí em Isaías 42. Livro do profeta Isaías 42. Nós vamos ler o versículo 16. A partir do versículo 16. Eu queria que você colocasse o Robson aí, para os visitantes poderem também acompanhar essa leitura. Isaías 42, verso 16. Olha o que a Bíblia fala, e eu fico cada vez maravilhado quando encontro resposta na palavra de Deus, resposta para nossas vidas, resposta para todos nós, para todos os problemas da vida. E eu entendo que nessa noite, é uma noite especial, por quê? Porque o Senhor preparou esse momento. Nós, como Igreja Bet Shalom, não estamos limitados a uma regra da religião humana, não estamos dogmatizados por uma doutrina de homens, mas nós estamos fundamentados na palavra de Deus, amém, queridos? E a palavra de Deus nos fala, nos mostra, nos ensina como proceder. Esse versículo diz o seguinte, versículo 16, na minha versão diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas, eu os guiarei, transformarei em trevas, as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Louvado seja Deus. E a nossa irmã Maria Gonçalves manifestou o desejo do batismo. Desejo esse que está no coração da gente, quando a gente entende o propósito de Deus. E ela está aqui no altar para confessar o Senhor Jesus publicamente. Amém, irmã Maria? Ela tem demonstrado a sua fé. E nós entendemos como a palavra de Deus nos mostra. Queria que vocês abrissem em Atos, capítulo 8. E eu vejo esse momento, um momento especial, porque a palavra de Deus nos mostra como o Senhor, Ele nos ama, como o Senhor age na nossa vida, como o Senhor tem feito maravilhas na vida da gente. Esse texto que eu quero ler com vocês no capítulo 8 de Atos, eu quero que vocês possam acompanhar essa leitura. A partir do versículo 36. Atos 8 e 36. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Prosseguindo pela estrada. Vamos ler a partir do versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse:
olha aqui a água. Quem me impede de ser batizado? E disse-lhe Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o ponto principal deste momento. Quando Filipe vai pregar o evangelho àquele homem que está lendo as Escrituras. Mas ele não entendia, ele estava lendo o livro do profeta Isaías e não entendia algumas coisas que eram para ele difíceis. Mas Filipe estava ali na hora certa, no lugar certo. Jesus enviou Filipe naquele momento para se revelar àquele homem que estava na estrada de passagem. Filipe prega para ele, fala de Jesus de Nazaré. E naquele instante ele deseja, no momento certo ele diz: eu quero. O que me impede de ser batizado? Então não é uma limitação física, não é um espaço físico, um templo, uma igreja. Não é nada que possa deter a fé daquele que crê em Jesus. Amém? E aquele homem disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que veio, morreu na cruz por mim. E ele naquele mesmo momento disse: se creres, tu verás a glória de Deus. E aquele homem desceu ali onde havia água. A água é um símbolo de Jesus. Jesus disse: eu sou a água viva. É o símbolo da lavagem, da purificação pela palavra. Então, o eunuco creu na palavra, assim como a irmã Mariquinha ouviu e creu. Ela não pode ver, mas ela ouviu e creu. Amém? E é bastante, irmã Mariquinha, crer. Por isso que nada pode impedir. E nós, como igreja Beth Shalom, como eu disse, não estamos limitados a um dogma teológico, porque entendemos que não é a forma, mas a essência do batismo é crer. E o batismo por aspersão nós ministramos em alguns casos especiais, quando vemos que as pessoas estão limitadas. Então agora, nesse momento, eu queria perguntar à irmã Mariquinha: irmã Mariquinha, de coração que a irmã creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? É, coração que eu creio, confio no Senhor Jesus. E vou receber a salvação do Senhor Jesus. Creio e confio. Amém, queridos? Então, nesse momento, convido irmã Mariquinha, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse momento diante de Deus e da igreja presente, confiando naquele que morreu na cruz e deu a sua vida por mim e pela senhora. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor amado, Mestre querido, é em Teu nome, Pai, que nesta noite nós batizamos a Tua filha e proclamamos o Teu nome, Pai, o nome que está acima de todo nome. Por isso, Senhor, dá a Tua filha, Senhor, visões do reino dos céus. Dá a Tua filha, Senhor, a cada dia a alegria do Teu Espírito Santo. E conduz ela, Senhor, pelos Teus caminhos, mediante a Tua palavra. Pois é no nome de Jesus, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém? Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos estar nesse instante abrindo a palavra de Deus nessa noite. Eu quero